Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao reino vegetal. Bom, as células vegetais e animais possuem várias diferenças e semelhanças em sua estrutura. As células animais, por exemplo, não têm parede celular ou cloroplastos, que por sua vez existem nas células vegetais. Seu formato também é diferente, pois as células animais são redondas e têm forma irregular, enquanto as células vegetais possuem formas fixas e retangulares. Eu trouxe aqui uma tabelinha para que fique bem claro algumas semelhanças e diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Lembrando, pessoal, que existem outras características, tá bom? Mas que nós não estudaremos nesse momento. Nesse momento de aula, nós precisamos saber dessas características que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma célula animal que eu estou tanto falando hoje, né? A célula animal, ela é a célula que forma o tecido dos animais, ou seja, são as células que estão no organismo dos animais. E uma célula vegetal são aquelas encontradas em um vegetal, certo? Nas plantas. Bom, ok. Qual é o tipo de célula encontrada em um animal e em um vegetal? Em ambos os casos, nós temos células eucariontes, conceito que vocês já sabem, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um núcleo organizado, certo? Ele tem uma membrana nuclear. Bom, com relação à presença da parede celular, vocês se lembram o que era a parede celular? Acredito que vocês já tenham trabalhado com isso, mas vou recordar, né? A parede celular ela é uma camada muito resistente. Ela envolve a membrana celular, ela fornece à célula um suporte, uma proteção maior, sabe? Então, a célula animal, pessoal, ela não tem parede celular. Já uma célula vegetal, ela tem parede celular e ela é constituída por celulose, tudo bem? Agora a gente vai ver uma outra organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto não está presente em uma célula animal. Então, na célula animal não tem cloroplasto. E a célula vegetal, Tem, pessoal, tem e muitos. E eles são, assim, extremamente importantes para a célula, para o vegetal de modo geral, né? Por quê? Qual é a função do cloroplasto? É nele onde o processo de fotossíntese se inicia. Então, veja como ele é importante. A fotossíntese vai acontecer dentro dessa organela chamada de cloroplasto. E dentro do cloroplasto nós temos a clorofila, que é justamente o pigmento verde, né? Por isso, inclusive, que as plantas têm essa coloração. Bom, e aí a última organela que a gente vai conversar hoje são as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas relacionadas com o processo de respiração celular. Vejam que interessante. Ela está presente tanto na célula animal quanto na vegetal. Falaremos dela novamente mais para frente. Agora nós vamos falar mais especificamente sobre os cloroplastos. Eles são organelas presentes no interior das células vegetais. Contêm um importante pigmento verde chamado de clorofila. Os cloroplastos são os responsáveis pela realização da fotossíntese. A clorofila está presente nos cloroplastos é essencial para que ocorra a fotossíntese, pois a clorofila é um pigmento verde que consegue absorver a luz que será utilizada nesse processo de produção do alimento da planta. Nós já falamos que as folhas são responsáveis pela realização de 4 funções: a fotossíntese, a respiração, a transpiração e também pela sudação, que pode ser chamada de gutação. A fotossíntese é o processo por meio do qual as plantas produzem substâncias orgânicas que vão nutrir o vegetal, ou seja, a glicose, que será o alimento da planta. Nesse processo, a água será retirada do solo, absorvida pelas raízes e transportada até as folhas, onde moléculas de gás carbônicos estarão lá, que foram absorvidas pelos estômatos. Lembram-se deles? As moléculas de água e de gás carbônico reagirão na presença de luz
que foi absorvida pela clorofila para assim formar glicose e oxigênio. A fotossíntese, portanto, é um processo que só ocorre na presença de luz. E por isso, em condições naturais, a planta só realiza o processo durante o dia. Agora, é importante saber que a luz artificial pode ser utilizada para dar continuidade ao processo de fotossíntese à noite, por exemplo. No entanto, ela não oferece a mesma eficiência e intensidade da luz solar. Observem na imagem, eu trouxe uma equação simplificada da fotossíntese, onde nós temos gás carbônico mais água na presença da luz que foi absorvida pela clorofila, resultará então na glicose e no oxigênio. Agora, nós já sabemos que por meio da fotossíntese a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio. Mas será que a planta respira? É comum as pessoas pensarem que as plantas suprem todas as suas necessidades através da fotossíntese, mas não é bem assim que acontece. A planta faz fotossíntese, fabrica glicose, mas ela também realiza um outro processo, a respiração. E esse outro processo, pessoal, ele vai acontecer naquela organela chamada de mitocôndria, que nós falamos lá no início da aula. Durante a respiração, os vegetais absorvem o oxigênio do ar, eliminam gás carbônico e liberam energia. Assim, quando respira, a planta libera a energia da glicose por ela fabricada. Nas plantas, o oxigênio entra pelas estruturas chamadas de estômatos, que nós já conhecemos. As plantas fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Quer dizer, as partes verdes das plantas, que contêm clorofila, são capazes de fabricar glicose quando devidamente iluminadas. A partir do gás carbônico do ar e da água que retira do solo, a planta fabrica glicose, armazenando toda a energia que captura do sol. Prestem atenção nisso. A folha prende a energia da luz do sol e a armazena na forma de energia química, no meio das ligações das moléculas de glicose. Depois, a partir da glicose e dos sais minerais que ela retira do solo, a planta consegue produzir todos os demais materiais que precisa para crescer. A respiração, pessoal, realiza o processo inverso. Ao liberar a energia química presa na glicose, na presença de oxigênio, produzindo água e gás carbônico e liberando energia para que os animais possam se manter vivos e realizar seus movimentos. É comum ouvir as pessoas dizerem que não devemos dormir com plantas no quarto. Mas será que essa afirmativa é verdadeira? Primeiramente, devemos lembrar que as plantas realizam dois processos importantes, a fotossíntese e a respiração. Na fotossíntese, as plantas utilizam energia luminosa para produzir a glicose, que funcionam como alimento para elas. Durante o processo de fotossíntese, há o consumo de gás carbônico e a liberação de oxigênio. Assim sendo, para que haja fotossíntese, é necessário que a planta seja exposta à luz. No processo de respiração, por sua vez, a planta faz uso do oxigênio para conseguir liberar a energia que está armazenada na glicose que ela mesma produziu. Esse processo, diferentemente da fotossíntese, não precisa de luz. Sendo assim, ocorre durante todo o dia, toda a noite. Muitas pessoas acreditam que as plantas realizam a respiração apenas durante a noite, quando não há luz para realizar fotossíntese. Entretanto, essa afirmativa é incorreta. O que acontece é que durante o dia, o oxigênio produzido no processo de fotossíntese é utilizado na respiração, havendo assim uma compensação. Então, quando você dorme com uma planta no quarto, é a mesma coisa que você estivesse dormindo com uma outra pessoa que está respirando ali do seu lado. Não vai mudar em absolutamente nada. Pessoal, nós ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo com a sequência desse conteúdo. Tchau!